queridas, nós vamos falar agora de um outro livro, O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, da Thelma Vaz. Gente, no início desse livro, que é um livro assim gostoso de ser lido, bem tranquilo, ela fala um pouco sobre a experiência dela e o início de carreira. Então, intitulado como Meu Batismo de Fogo. Ela conta como ela se formou no curso normal e assim até que foi influenciada pela professora do curso primário que ela gostava muito. E durante o curso ela fala até que ela estava envolvida com outros interesses, as artes plásticas, por exemplo. Mas mesmo assim, terminando a faculdade, terminando o curso de normal em 1962, ela constatou que a repetência era muito grande nas escolas, que ultrapassava assim os limites, né, do bom senso, da verificação de uma escola funcionando, e que isso não trazia consequência nenhuma, né? Os alunos reprovavam, os alunos acabavam abandonando a escola e tudo bem, a vida que seguia em frente, né? E ela conta que o governo tomou algumas providências, aprovou as crianças por decreto, tendo ido todo mundo para a segunda série mesmo sem saber ler e escrever. E que montou escolas de madeira com telhados de zinco e convocou todas as normalistas do último ano do curso para dar aula. Então foi nessa organização governamental que ela foi para a escola. Então aí ela teve esse contato com essa situação de repetência de uma forma mais intensa, porque ouvir dizer é uma coisa, estar ali ver é outra, né? Ela foi para a sala de aula com um grupo de crianças de 11 e 12 anos, que já haviam repetido várias vezes e passaram para o segundo ano, então sem saber muita coisa, né? Eram 45 alunos e apenas 3 não eram negros, não eram alfabetizados, a maioria, mas também havia um certo interesse por parte deles, mas um desgaste por causa das próprias condições, das situações que eles tinham enfrentado até então, né? Ela conta que ela empregava as técnicas de ensino, mas mesmo assim ela se sentia, podemos dizer assim, uma fraude, preenchendo o tempo na sala de aula. Ela não conseguia avaliar o resultado do trabalho depois e ela sentia que precisava de mais. Ela se sentia confusa, impotente. As situações da sala de aula revelavam um abismo que existia entre o desempenho dos alunos na sala de aula e o que a vida fora da escola exigia deles. Eles conseguiam dar conta de tudo aquilo que a sociedade e que a própria vida, o dia a dia exigia deles, mas dentro da sala de aula era muito complicado, as coisas se tornavam difíceis para eles e ela achava que isso já não batia. Então ela tinha a sensação que a escola parecia uma armadilha montada para essas crianças, para que eles não se saíssem bem mesmo na vida, porque a escola falava de uma incompetência e a vida não mostrava essa incompetência. E a convicção de que esse tipo de situação tinha um papel político muito importante que devia ser enfrentado durante toda a sua vida profissional. Então ela capta isso, era uma questão política, além da questão social. Ela ficava impressionada quando conversava com algumas mães e essas mães já achavam natural que os filhos não tivessem sucesso na escola e diziam inclusive que ela podia bater nas crianças para ver se eles estudavam. Então, esse batismo de fogo, como ela disse, fez com que ela se afastasse por 12 anos da educação. Ela foi buscar outras coisas para fazer, porque a sensação que ela teve, uma sensação muito profunda, é que ela era uma completa ignorante nesse sentido. Ela não daria conta desse trabalho. E pontua que o professor era um cego. Aí o que ela diz? Importante, que o professor continua chegando à escola
ainda hoje com as mesmas insuficiências. Com as mesmas insuficiências que ela chegou em 1962. Então, olha, que situação, ela verifica que não houve uma mudança. O professor, o que ele tem de diferente hoje é que ele tem à disposição um corpo de conhecimentos maior. Se não dá conta de tudo, pelo menos ilumina os processos através dos quais as crianças conseguem ou não aprender certos conteúdos. Ou seja, atualmente nós sabemos mais, fica mais fácil chegarmos até as informações. Esse movimento é mais fácil que em 1962, mas mesmo assim nós continuamos produzindo alunos analfabetos, nós continuamos tendo uma sala de aula que é muito distante da realidade posta na vida dessas crianças, né? É diferente o movimento que eles fazem no dia a dia e o movimento que eles têm que fazer nas escolas. Bom, ela foi estudando, ela se envolveu com outras coisas e durante 12 anos ela faz isso na vida. Só que nenhuma atividade dava sentido à sua vida profissional, então ela acaba voltando para a educação e verifica o que o seu compromisso é com essas crianças, que ela olhava muito para a escola pública e ela via que essa escola precisava melhorar, que essas crianças superassem o fracasso, que elas tivessem sucesso na escola. Então, ela se torna uma especialista em alfabetização, tá? Ela é considerada uma especialista em alfabetização. A sua questão é a aprendizagem. E, na verdade, a aprendizagem escolar. Então, ela diz, embora eu seja especialista em alfabetização, eu foco muito na questão da aprendizagem. Essa aprendizagem escolar, é para isso que ela olha. E aí, ela fala um pouquinho, um novo olhar sobre a aprendizagem. Então, ela diz o quê? Que na época, que ela começou a trabalhar em educação lá em 1962, ela tinha um certo conhecimento significativo quanto ao fato da criança conseguir escrever, mesmo que não ortograficamente. Ela não tinha um conhecimento científico acumulado, né, que lhe permitisse superar um ponto de vista adulto-excêntrico, né, aquele espaço onde só o adulto manda. Ou seja, a forma como se concebe a aprendizagem das crianças a partir da própria perspectiva do adulto. Isso é um olhar adultocêntrico. Então, eu que já sei ler, que já sei escrever, eu tenho uma visão que é diferente, só que essa visão ela interfere nos conteúdos que eu vou trabalhar e na forma como eu vou ensinar. Então, a partir dessa perspectiva, não é possível compreender o ponto de vista do aprendiz, o ponto de vista do aluno. A gente não consegue mais enxergar. Então, o objeto de seu conhecimento é com os olhos de quem ainda não sabe. Ele olha para aquela ciência ali da escrita, do ler, do escrever, como quem não sabe, e nós olhamos como quem sabe. Nós olhamos do lugar de quem já aprendeu e fica difícil a gente definir, então, o que é mais fácil, o que é mais difícil para os nossos alunos, porque o nosso olhar ele já está poluído com essa aprendizagem. Então, fica difícil definirmos até os melhores caminhos para eles percorrerem e para que eles aprendam de fato. Então, essa concepção do professor, a nossa concepção, ela gera um tipo de procedimento pedagógico que às vezes dificulta o processo de aprendizagem para a criança. Ao invés de facilitar, nós acabamos dificultando, principalmente as crianças que mais precisam da escola, até porque muitas vezes elas vêm com uma experiência reduzida desse mundo letrado. Então fica mais complicado ainda. A adoção de uma postura adultocêntrica não é uma decisão voluntária dos professores, ela nos diz. O conhecimento científico que nós carregamos também não auxilia muito em um novo olhar para o processo de ensino-aprendizagem. Então, esses conhecimentos que nós
trazemos lá da nossa formação, às vezes ele não permite que a gente enxergue outras formas da aprendizagem acontecer, outras concepções e que sejam melhores para os nossos alunos. A metodologia embutida nas cartilhas de alfabetização, elas contribuem para o fracasso escolar. A autora pontua isso. E aí ela vai falar o quê? Sobre a psicogênese da língua escrita, que são os resultados das pesquisas de Emília Ferreira, que nós já vimos isso em vários textos, vários livros que nós estudamos e que nós olhamos. Essa psicogênese da língua escrita, ela vai olhar para essa criança e para as hipóteses que as crianças fazem sobre a escrita, sobre a leitura. Então, nós saímos daquele método posto nas cartilhas e começamos a avançar um pouco esse processo, porque a metodologia posta nas cartilhas é o método da análise-síntese ou da palavra geradora. Era isso que nós levávamos para a sala de aula. Mas a partir das pesquisas, nós passamos a pensar mais em uma sociedade letrada e que as crianças constroem conhecimento sobre a escrita desde muito cedo. Elas observam o seu meio físico e social e fazem reflexões sobre ele. As pesquisas, então, de Emília Ferreira, evidenciaram que quando as crianças ainda não se alfabetizaram, elas buscam uma lógica que explique o que elas ainda não compreendem. E nessa busca de uma lógica, elas elaboram hipóteses super interessantes sobre o funcionamento da escrita. Esses estudos permitiram compreender que a metodologia das cartilhas pode fazer sentido para as crianças, convencidas de que para escrever uma determinada palavra, basta uma letra para cada sílaba oral emitida, a hipótese silábica. Mas, para aquelas que ainda cultivam ideias muito mais simples a respeito da escrita, para aquelas crianças que ainda não estão nesse nível, elas não estabelecem relação entre a escrita e a fala, que é o pré-silábico. O esforço de demonstrar que uma sílaba geralmente se escreve com mais de uma letra não faz nenhum sentido. Por isso, a cartilha, esse movimento da cartilha fica muito mais difícil para essas crianças. E olha que ela diz assim, que pode fazer algum sentido para aquelas que já captaram isso. Agora, para as demais, não. Então, são essas crianças que não conseguem aprender com a cartilha e que ficam ali repetindo a primeira série várias e várias vezes até que acabam desistindo da escola. As crianças, elas constroem, então, hipóteses sobre a escrita e seus usos a partir da participação em situações nas quais os textos têm uma função social de fato, porque ela pontua, os textos da cartilha são pobres, eles não trazem essa função social da escrita, são textos que existem apenas na escola. O outro livro que nós vimos falava sobre isso, né? As mais pobres são as que têm hipóteses mais simples, pois elas vivem poucas situações desse tipo. São as crianças que têm menos acesso à escrita, as reflexões sobre o funcionamento da escrita. Então, o que é importante nessa ação pedagógica do professor? A sua concepção de aprendizagem. Todo ensino se apoia numa concepção de aprendizagem e na sua ação ali de sala de aula, ele precisa ter clareza dessa hipótese. É possível enxergar o que o aluno já sabe a partir do que ele produz e pensar no que fazer para que ele aprenda mais. Essa é a diferença. Se eu tenho clara uma concepção de ensino e se eu tenho esse olhar atento para o meu aluno, eu consigo saber isso, ele já sabe. Isto aqui ele ainda precisa se apropriar. E qual o caminho que eu tomo, então? Nas últimas décadas, muitas pesquisas pontuam uma concepção de aprendizagem que é resultante da ação do aprendiz. Então, olha que coisa bonita.
Ele aprende não porque o professor ficou ali, mas é o próprio movimento, é a própria reflexão dele. E a função do professor dentro disso é criar condições para que o aluno possa exercer a sua ação de aprender, participando dessa escrita, tendo um movimento, um exercício intelectual nesse movimento. Quando o professor entende que o aprendiz sempre sabe alguma coisa e que ele pode usar isso que o aluno já sabe para avançar, aí o conhecimento tem a tendência a ir deslanchando mesmo. É essa percepção do professor que leva ao avanço do aluno a partir dessa prática, então, do professor. É preciso sempre considerar esse conhecimento prévio do aluno e perceber que, se ele tem esse conhecimento prévio, há sempre para ele as contradições. E são essas contradições que ele enfrenta e a reflexão que ele faz dessas contradições é que o levam ao avanço. Então, o conhecimento é visto como um produto da ação e da reflexão do próprio aprendiz. E aí, esse aprendiz, ele é compreendido como alguém que já sabe muitas coisas. E aí o novo conhecimento aparece como aprofundamento do conhecimento que ele já trouxe, que ele carrega, que ele já tem. Então, a concepção de aprendizagem é que o próprio aluno busque o conhecimento a partir do conhecimento prévio que ele tem. E os estudos, ainda falando dos estudos de Emília Ferreira e Ana Teberoski, todos os seus colaboradores, apontam, né, que a criança ela representa a escrita de diferentes modos, sempre como a expressão de um conhecimento que ele tem sobre a escrita. E é o conhecimento que ele tem sobre a escrita que precede a compreensão real do funcionamento do sistema alfabético. Então, na aprendizagem da escrita, o meio social coloca para a criança uma série de contradições e conflitos que forçam a busca de soluções. Superar as hipóteses inadequadas quanto ao sistema de escrita através da construção de novas teorias explicativas. Então, ele avança para uma outra hipótese, nessa outra hipótese ele continua tendo um conflito, e à medida que ele busca resolver esse conflito, ele cria uma outra hipótese que é superior à que ele tinha, e assim ele vai avançando. Então, a atuação do professor é fundamental para essa conquista de novos patamares, né, de compreensão pelo aluno. E disso também depende as propostas didáticas e a intervenção que o professor faz em sala de aula. As teorias das crianças são modificadas mediante a realidade que o aluno se depara a todo instante, especialmente quando o professor cria os contextos adequados para que isso aconteça. Se o professor não cria, se ele continua com as mesmas propostas, com a mesma metodologia, esse avanço não vai ocorrer. Então, para aprender, a criança passa por um processo que não tem a lógica do conhecimento final. Ele não salta daqui lá para o final, mas ele vai vencendo as diferentes etapas. Para o construtivismo, nenhum conceito nasce com o sujeito ou é incorporado de fora. Ele precisa ser construído através da interação do sujeito com o meio ou com o objeto de aprendizagem. Essas autoras, elas até dão os exemplos da conservação de quantidades, que nós já falamos lá quando vimos um pouco de Piaget. E as crianças menores de 5 anos, de 4, de 3 anos, elas ainda não têm essa conservação. Então, o Piaget, ele fala sobre isso, a construção de um novo olhar sobre a aprendizagem. E ele fez o que? Ele desenvolveu uma teoria do conhecimento, a epistemologia e a psicologia genética. Os estudos de Piaget que abriram a possibilidade de se estudar a construção de conhecimentos específicos.
E a Emília Ferreiro faz isso. E ela mostrou que era possível pensar o construtivismo como um modelo geral de construção do conhecimento, como a moldura de uma investigação sobre a aquisição de um conhecimento particular. E no caso, né, principalmente desse livro, é em relação à leitura e à escrita. Esse é o estudo dela. Então ela diz, é possível a gente pensar nesse movimento em que o próprio aluno ele constrói, mas diferente do que se pensou em um determinado tempo, ele não constrói sozinho, ele constrói com o apoio, ele constrói com as interferências do professor, a partir desse olhar do professor, de quem vai estimular para que ele crie de fato outras hipóteses e assim avance. A psicogênese da língua escrita é um modelo psicológico de aprendizagem específico da escrita, que serve de informação ao educador. Porém, a maioria dessas informações são usadas na ação educativa, mas de uma forma muito variada, né? Porque nenhuma pedagogia responde apenas a um modelo psicológico. Então, embora o professor tenha a psicogênese a seu favor, ele acaba misturando diferentes propostas, né? E então ele não tem só um modelo. E no caso do construtivismo também, ele não ficou só com esse modelo. O que nós encontramos é um misto de propostas nas escolas. E isso de uma determinada forma traz algumas dificuldades no sentido do professor se perder nesse movimento, nessa mistura de tantas propostas, né? Mas aí, o que tem de importante nesse livro é que a gente guarde que a criança ela vai construindo as hipóteses sobre a escrita, ela vai testando essas hipóteses, à medida que ela verifica que não está muito coerente, muito correta, ela descarta e ela vai construindo outras. Então, durante a alfabetização, ocorre esse movimento. Mas a criança também ela aprende mais do que escrever alfabeticamente. Quando nós falamos na questão da alfabetização, ela está dizendo sobre a função da leitura e da escrita de uma forma muito mais profunda, que não é só a decodificação. Eu preciso ter muito claro a função da escrita, as características discursivas dos textos escritos, os gêneros utilizados para escrever e muitos outros conteúdos, né? Que aí nós vamos falar sobre a própria compreensão do texto, a interpretação desse texto, a criação desse texto. E a autora pontua que o modelo de ensino atualmente relacionado ao construtivismo chama-se aprendizagem pela resolução de problemas, que são as situações problema, que são postas em sala de aula, que o professor pode levar e a partir do momento que o aluno busca resolver essas situações problema, ele avança. Isso é para reafirmar uma coisa que nós já vimos também em outros livros, né? Aprender a aprender. E as autoras colocam aprender a aprender é algo possível apenas a quem já aprendeu muita coisa. Então, olha que interessante, porque ninguém vai aprender a aprender se ele não aprendeu nada. Esse movimento de aprender a aprender exige toda essa reflexão, essa ajuda do próprio professor inicial, a criação de hipóteses, né? A reflexão sobre as coisas que acontecem. Para aprender a aprender, o aprendiz precisa dominar conhecimentos de diferentes naturezas, como as linguagens, por exemplo. Aí nós lembramos o que do Vygotsky, que ele fala da questão da própria linguagem oral, né? Que esse foi um marco na vida do ser humano, quando isso se estabeleceu. Então, de uma certa maneira, ela pontua isso para a gente também. Então, o que é desejável para que o aluno aprenda a aprender?
que ele saiba buscar informações. Isso é uma coisa que o professor orienta, que o professor ensina em sala de aula. E elas pontuam através do computador também. E o professor precisa ter desenvolvido, então, essa capacidade de pesquisar no computador. E é fundamental desenvolver a capacidade de estabelecer relações inteligentes entre os dados, as informações e os conhecimentos já construídos. Então, olhem que movimento sério é preciso fazer. Eu conheço alguma coisa, eu me aproprio de outras informações, mas eu preciso estabelecer relações para que esses conhecimentos de fato avancem, sejam construídos de uma maneira mais sólida. Então, para ser capaz de aprender permanentemente, a bagagem básica necessária atualmente é acadêmico-cultural, porque é lá que se articulam os conhecimentos de origem tradicionalmente escolar e aqueles relacionados aos movimentos culturais da sociedade. Então, pede-se uma formação geral também para que se possa fazer isso. E a escola tem, então, uma tripla ação: levar o aluno a aprender, dar-lhe os fundamentos acadêmicos e equalizar as enormes diferenças no repertório de conhecimentos dos aprendizes. Porque os alunos que nós recebemos em sala de aula, eles têm diferentes conhecimentos e nós precisamos auxiliar nisso, de uma forma que todos se desenvolvam também. Então, as autoras colocam que é praticamente impossível a escola realizar sozinha essa terceira função, a função de equalizar. Ela precisa da colaboração de outras pessoas, de outras instâncias, inclusive que o próprio ensino seja democratizado e que todas as pessoas tenham acesso à informação e às possibilidades de construção de conhecimento. Nesse movimento nós englobamos também as famílias, a comunidade, todo o corpo docente precisa estar presente nesse movimento de equalização. Depois tem um capítulo que vai discutir o que sabe uma criança que parece não saber nada. Porque ela vai dizer de novo, parece não saber nada, mas o aluno sempre sabe. Né? Saber o que o aluno sabe, o que ele não sabe, pode parecer simples, mas é uma questão complexa, principalmente quando o professor acredita que precisa ter uma sala homogênea e desconsidera as diferenças. Então, o saber não está relacionado ao conteúdo a ser ensinado na perspectiva adulta, e sim ao ponto de vista da criança, do aprendiz, porque é esse o conhecimento necessário para fazer o aluno avançar. Ele sai daquilo que ele já sabe para aquilo que ele não sabe. Então, para isso, o professor precisa saber o que é que ele já sabe. Porque o importante são as construções que o aprendiz elaborou e não aquilo que foi ensinado para o professor. Porque se foi ensinado pelo professor, primeiro que nós sabemos que o professor pode ter ensinado, mas o aluno não aprendeu. Que a gente até discute, aí houve aprendizagem então ou não. Ele precisa daquilo que ele elaborou, do conhecimento que ele construiu a partir das suas reflexões. Aí perceber se esse era um conhecimento errôneo, se ele precisa aprimorar, se ele ainda precisa avançar, é uma coisa que o professor faz à medida que acompanha esse movimento. Quando a criança escreve fazendo uso de uma concepção silábica de escrita, essa escrita não é reconhecida como um saber, pois do ponto de vista de como se escreve em português, essa escrita não existe. Não é aquele movimento que nós vemos na criança. É impossível ler uma palavra com uma letra, com duas letras, assim como é impossível ler uma coisa extremamente grande também. Para a criança ainda não tem essa coerência, essa junção, porque ele começa a perceber quando ele sai do pré-silábico para o silábico. Aí ele vai entendendo esse movimento. Para chegar a escrever em português, a escrita alfabética, o aluno ele precisa passar por uma concepção de escrita de qual tipo? Do silábico.
saiu do pré-silábico, entrou no silábico. Ele precisa organizar o seu pensamento em relação a isso, porque isso vai fazendo sentido. Porque ali no silábico ele vai imaginando que quando ele escreve, ele representa a emissão sonora do que ele consegue reconhecer ali como sílaba. Então aí é possível via a audição. Vai escrever o macaco, coloca o M, o C e o A, por exemplo. Nesse sentido é que ele consegue avançar, porque ele criou uma hipótese sobre a língua escrita. E se o professor passou tudo isso para ele, ele não deu conta de criar essa hipótese. Então esse conhecimento é muito importante para o professor compreender esse processo. E só assim ele vai conseguir reconhecer esse movimento que o aluno faz e estimular. Ele precisa então ter um olhar cuidadoso sobre a criança e principalmente sobre o erro da criança, aquilo que sempre se considerou erro, para o professor conseguir perceber que é uma fase e avançar. E isso só a partir desse olhar atento, dessa escuta atenta que nós já falamos várias vezes. E à medida que o professor escuta, reconhece aquilo que se dizia como erro e propõe outras atividades, há o avanço e ele considera o esforço do aluno, porque quando a gente desconsidera esse esforço do aluno, ele para de produzir. Agora, se o professor considera, valoriza essas tentativas, esse esforço do aluno, ele sempre vai pensar mais ainda antes de produzir. E vai fazer isso com prazer, porque ele percebe o avanço. E se o professor não valoriza isso, ele vai pensar 2 vezes como é que ele vai fazer para não produzir nada, né? Essa é a diferença. Então, o conhecimento se constrói por caminhos diferentes daqueles que o ensino supõe. Sempre tivemos uma proposta pedagógica, uma metodologia, mas a gente não conseguia olhar para o aluno, quais as hipóteses que o aluno tinha sobre a aprendizagem, aqui no caso que nós estamos discutindo, sobre a escrita. E na perspectiva construtivista, ou seja, pensando em resolução de problemas, sim, há uma participação consistente do aluno e ele consegue enxergar o significado, o sentido daquela aprendizagem, por que que ele está fazendo as coisas, né? Ficar só copiando não traz, não acrescenta nada para ele. Agora, quando ele participa de um processo de resolução de problemas, sim, aí ele tem prazer em participar, prazer em fazer. E as autoras, elas voltam a falar que é preciso que o professor desenvolva a sensibilidade, uma escuta atenta, que ele olhe para aquilo que a criança está fazendo, precisa criar um ambiente socioafetivo para que as crianças tenham coragem de se manifestar, não dá mais para a gente ter aluno acuado, com vergonha, com medo de se posicionar. Então elas batem muito nessa tecla, a questão do ambiente, que a criança tenha condições de participar dessas situações e que possam se expressar, que possam refletir sobre aquilo ali. E nesse movimento uma criança auxilia a outra, inclusive, né? E aí nós vamos pensando como é que a gente pode agrupar as crianças de forma que um possa ensinar o outro. Agora, se o professor não enxerga, então ele não desenvolve instrumentos suficientes para perceber o sentido das coisas que são manifestadas pela criança. Ela vai achar que se trata só de um erro, como era visto antigamente quando as crianças escreviam segundo uma hipótese silábica. Já era considerado erro e pronto. Então,
há a necessidade de um casamento entre a disponibilidade de informação externa e a possibilidade da construção interna, que aí é o movimento que a criança faz. E elas voltam a dizer que o trabalho em grupo permite que as crianças observem os procedimentos de atuação dos seus colegas, inclusive daqueles que utilizam procedimentos de resolução de problemas mais avançados. Então eu vejo como o outro faz e aquilo também desperta em mim uma percepção de como aquele conhecimento se faz, né? Quando eles percebem as diferentes possibilidades de forma de execução de uma determinada tarefa que foi dada, eles avançam no sentido de lógica, porque eles vão reconhecer o procedimento do colega, vão perceber se aquele procedimento é mais produtivo, se é mais econômico, e aí eles passam a utilizar aquilo, mas a partir da compreensão e não da cópia, da reprodução, sem uma consciência, sem uma compreensão. Então, o professor ele precisa tomar decisões importantes a partir do momento em que ele considera o conhecimento que o aluno já tem e as hipóteses que ele levanta. Essas decisões dizem respeito às parcerias. Existem parcerias que acabam sendo muito produtivas, quando você coloca um que sabe mais, um que sabe menos, um que já avançou um pouco mais, um que ainda não avançou tanto. Porque se você colocar todo mundo no mesmo nível, não ocorre o avanço. Então, elas afirmam que é preciso educar o olhar para enxergar o que os alunos sabem, né? Mesmo aqueles que aparentam não saber nada. Então, é uma educação do olhar. E é preciso socializar conteúdos pertencentes ao mundo da cultura, porque aí nós falamos dessa apropriação da língua escrita, até do avanço da linguagem oral da criança, mas nós não podemos esquecer que o papel da escola é trabalhar com tudo isso que o ser humano já produziu. Então eu olho para a literatura, para a ciência, para a arte, para a informação e tecnologia, porque isso é uma questão de inserção social e é um direito da criança. A escola, ela não pode ser um instrumento de exclusão social, mas isso acontece se o professor também leva todos os alunos a participarem dessa cultura e consideram o que os alunos trazem das suas culturas, né? Então, estou falando de uma cultura mais no sentido antropológico e não de senso comum. Na escola, nós estamos falando dessa cultura erudita, mas isso não significa desconsiderar a cultura que o aluno traz, aquela no sentido mais popular. E a partir disso é que nós vamos construindo o conhecimento científico. Todos os alunos da sala, então, precisam ter as mesmas oportunidades. E é o papel do professor levar diferentes tipos de assuntos. Por isso que nós falamos dos textos que são produzidos só para uso escolar, porque eles destoam do mundo lá fora. Então, quando elas dizem é preciso levar diferentes tipos de assuntos que estão aí, na sociedade, no mundo, fora da escola. E a criança, ela precisa da oportunidade de navegar nessa cultura e ter acesso também à internet, porque muitas não têm em casa. A escola também precisa garantir isso, né? Eu sei que aí entram todas as outras discussões, né? Mas muita escola não oferece, a gente não tem como ter isso. Enfim, é uma outra conquista agora garantir tudo isso para os nossos alunos. Elas vão falar também um pouco sobre a visão tecnicista de escola, que aí vocês se lembram, era no período da ditadura, por volta dos anos 70, e o grande empenho da escola
era praticamente o de programar as crianças, né? Então, as aulas vinham prontas, o professor era o mero executor e o aluno aprendia a seguir aquela sequência, os passos programados. O professor só administrava esse processo e para isso cada vez se exigiu menos qualificação do professor, porque ele não tinha mais o papel de trabalhar realmente os conteúdos, né, clássicos dentro da educação. Ele estava ali mais administrando todo esse processo. E então tem início a essa desvalorização dos professores, né, exigindo cada vez menos dele no sentido de formação. Teve também um outro momento, né, aí nesse período de ensino programado, que possibilitava o que eles chamavam de ensino na medida do estudante. Então, consideravam vários ritmos de aprendizagem da criança, todos aprendiam, mas sempre seguindo os passos programados para que todos chegassem lá. Então, via-se os diferentes ritmos, mas se fazia muito pouco em relação a esses diferentes ritmos, né? E o papel do professor agora numa proposta construtivista é bem diferente desse do modelo tecnicista, porque se eu sei que tem vários ritmos e que tem diferentes níveis de aprendizagem, eu preciso olhar para isso e pensar como cada nível pode evoluir. Então não dá para achar que com passos programados eu consigo fazer com que todos os alunos avancem. Não é possível isso. Então o construtivismo ele foge das receitas prontas. E o modelo tecnicista coloca as receitas prontinhas. Tem mais um capítulo que diz: as ideias, concepções e teorias que sustentam a prática de qualquer professor, mesmo quando ele não tem consciência delas. Então é um capítulo que já começa de uma forma pesada, porque está dizendo que muitas vezes o professor vai para a sala de aula, não tem a menor ideia do que é que sustenta a sua prática, e mesmo nesse movimento existe uma prática, né? Porque para ele trabalhar sem ter nenhuma consciência, sem ter um embasamento, ele tem a concepção de que qualquer coisa serve, de que qualquer coisa é possível em sala de aula. E ele não tem a visão, a compreensão de que a forma como ele se porta ou a forma como ele faz diz muito para os alunos e também leva a forma dele educar para caminhos que talvez não sejam o que a sociedade deseja atualmente. Então, elas pontuam isso como uma necessidade. É preciso que o professor saiba disso, né? E para que possamos compreender a ação do professor, é preciso verificar de que forma seus atos expressam sua concepção sobre o conteúdo que ele espera que o aluno aprenda, o processo de aprendizagem e como deve ser o ensino. Então, à medida que você conversa ou que você observa a prática do professor, você já capta essas coisas. E elas dizem que, historicamente, a teoria empirista é a teoria que mais vem impregnando as representações sobre o que é ensinar, quem é o aluno, como ele aprende e o que e como se deve ensinar. É o modelo de ensino e aprendizagem conhecido como estímulo e resposta. Essa teoria define a aprendizagem como a substituição de respostas erradas por respostas certas. Então, olha que complicada também essa teoria empirista, né? Como se fosse possível você tirar aquela resposta, aquele conhecimento errôneo que o aluno tinha, e você coloca outro no lugar através da memorização, né? Parece uma coisa simples, mas também não é funcional, como se o aluno pudesse só
acumulando, mas aí falta a compreensão. Essa concepção, ela é muito próxima à cartilha, porque a cartilha se fundamenta, né, em palavras-chave, família silábica, que eram utilizados exaustivamente, esperando que a criança conseguisse compreender o processo de escrita e de leitura a partir da memorização. E isso era o que dificultava a aprendizagem para muitas crianças. Muitas conseguiram, apesar disso, aprender, mas outras não. As que não viam sentido algum nisso, porque já faziam uma reflexão, levantavam hipóteses sobre a forma como nós escrevíamos. Quando nós pensamos nessa concepção, voltamos lá em Paulo Freire, que ele fala da educação bancária. Isso nada mais é do que a educação bancária. Por isso, tanta cópia, ditado, memorização, até a questão da tabuada. A gente não ficava decorando só as sílabas, nós tínhamos que decorar a tabuada também, mesmo que não tivesse compreendido o processo ainda. Tá? Vamos ver. Como fazer o conhecimento do aluno avançar? O processo de ensino deve dialogar com o de aprendizagem. Isso mostra que não é o processo de aprendizagem, o aluno, que deve se adaptar ao processo de ensino, o professor, mas sim o contrário. O professor é que precisa fazer esse percurso de adaptação. O professor precisa compreender o caminho de aprendizagem que o aluno está percorrendo naquele momento. Só quando ele compreende isso, quando ele identifica em que momento o aluno está, é que ele consegue pensar em atividades que permita que o aluno atinja um outro patamar. Aí ele avança. Então é preciso organizar situações de aprendizagem. Essa organização envolve o quê? O planejamento. Eu tenho que verificar o olhar, a escuta atenta, em qual hipótese, em qual momento o aluno está, e aí eu planejo, inclusive, as minhas intervenções para que o aluno consiga dar o salto, né? Refletir melhor ainda. Essas atividades, elas precisam também contemplar algumas condições. Quais são essas condições? Os alunos devem pôr em jogo tudo o que sabe e pensam sobre o conteúdo que se quer ensinar. Isso, só quem consegue fazer é o aluno que sente prazer nesse movimento. Se a coisa é imposta, ele não coloca tudo que ele sabe, porque normalmente o professor vai dizer que tudo que ele sabe está errado. Ele já começa a criar a sua própria proteção. Devem ter problemas a resolver e decisões a serem tomadas em função do que se propõe a produzir. Então, é diferente da cópia pela cópia. O aluno precisa saber que aquele movimento, aquilo que eles estão fazendo, é para resolver alguns problemas e que é preciso tomar algumas decisões para resolver esses problemas. E a organização da tarefa feita pelo professor deve garantir a máxima circulação de informação possível. Então, o professor traz tudo aquilo que o aluno também precisa como recurso para esse movimento de pensar. E o conteúdo trabalhado deve manter suas características de objeto sociocultural real, sem se transformar em objeto escolar vazio de significado social. Então, aquilo que nós já falamos sobre os textos, né? A diferença entre um texto escolar e um texto que está circulando na própria sociedade. É mais ou menos o mesmo crime que comete a pessoa que pega o livro para ler para a criança e, por achar que a criança não vai compreender algumas expressões, altera essas expressões e acaba negando o conhecimento para a própria criança. Só assim que o aluno vai colocar em jogo tudo o que ele realmente sabe, que é para poder avançar. E a escola precisa autorizar e incentivar o aluno a acionar esses seus conhecimentos. Isso é feito
a partir do momento em que eu considero esses conhecimentos, né? Os livros e materiais, os outros materiais escritos e a intervenção do professor, a observação de um colega na resolução de um problema, as dúvidas, as dificuldades, o próprio objeto de conhecimento que o aluno se esforça para aprender, são situações que informam. Então, olha como tem todo um contexto, e é todo esse contexto que traz informação para o próprio aluno. Outro capítulo: quando corrigir e quando não corrigir. O professor desenvolve 2 tipos de ação pedagógica: o planejamento e a intervenção. Uma intervenção clássica, que é a correção. Claro que não é a única intervenção possível nem mais importante, porém é a que mais tem preocupado os professores. Porque qual é a grande preocupação em relação a essa intervenção? Que no início do construtivismo se dizia, não é para corrigir, e a coisa se perdeu nesse movimento. É mais no sentido do como corrigir. E em alguns momentos também você vai perceber que a hipótese levantada pelo aluno ela não é a correta, mas naquele momento é aquela hipótese que é forte para ele. Então você não corrige, mas você faz uma intervenção, e a partir da própria intervenção ele capta e acaba avançando, né? Ele capta uma outra forma que pode ser aquela escrita, por exemplo. Então, a correção ela é algo relacionado a qualquer situação de aprendizagem. O que varia é como ela é compreendida pelo professor. Tradicionalmente, a correção era realizada de uma forma até agressiva, os erros eram assinalados, né? O aluno muitas vezes tinha que escrever a palavra 50 vezes. E isso era visto como bom, como adequado. Era lá uma concepção empirista, né? Da transmissão. A redação, por exemplo, do aluno tinha que ser passada limpo, ele tinha que tirar todos aqueles erros, com a preocupação de que o erro podia ficar fixado na memória do aluno. Também isso ocorria não no sentido de que queriam cometer um crime. As pesquisas apontavam como isso a forma mais correta de se fazer a educação naquele momento, né? Depois, à medida que as pesquisas foram avançando, a questão psicológica também se desenvolveu, é que houve a mudança e foi se percebendo uma outra forma de fazer isso, né? Uma outra visão de correção é a informativa, que carrega a ideia de que a correção ela deve informar ao aluno e deve ser feito dentro da situação de aprendizagem. É a concepção de erro construtivista, né? Um erro construtivo que faz parte do processo de aprendizagem de qualquer pessoa. Nós erramos e daí avançamos. Então, esses erros eles precisam ser corrigidos no momento certo, sempre naquele contexto de aprendizagem. Então, não é levar o texto para casa, riscar e apresentar para os alunos aquele texto todo corrigido. É preciso que ocorra uma intervenção, uma orientação, uma discussão, um avanço da hipótese. Temos também o capítulo 7, a necessidade e os bons usos da avaliação. Nesse capítulo, vai discutir a importância da avaliação. E a importância da avaliação nós já falamos várias vezes. É importante, esse momento ele é previsto. A questão também é para que avaliar? Para que a gente avalia? A gente avalia para que o aluno possa avançar. E nós discutimos bastante, falamos em um outro livro sobre a avaliação classificatória, que é a avaliação que mais aparece nas nossas escolas. A forma como a educação brasileira está organizada
traz de uma maneira muito forte a avaliação classificatória, porque é preciso apresentar uma nota, a legislação não contribui para que essa forma de avaliação modifique. Lembram-se, nós falamos até das avaliações externas e que vai classificando as próprias escolas, e isso é um problema e acaba interferindo diretamente nas avaliações internas também das escolas. Mas a avaliação que nós, pedagogos, devemos fazer é aquela em que nós conseguimos, em que a gente possa conseguir detectar as ideias, as representações prévias dos nossos alunos, para que aí haja um salto qualitativo no conhecimento dele. É como pensar na avaliação diagnóstica. Eu vejo o que o aluno sabe, para que eu possa definir como é que eu vou atuar e para onde é que o aluno precisa ir. Então, essas avaliações prévias, elas auxiliam muito na construção de situações, problemas para os nossos alunos, tá? E depois da avaliação inicial, nós temos outras formas de avaliação para que o aluno continue progredindo, para que ele continue avançando. Então, nós podemos pensar na avaliação processual, a avaliação que ocorre enquanto nós vamos trabalhando, nós vamos avaliando o percurso. A gente chama de avaliação formativa ou processual. Ela é feita durante todo o processo de trabalho, tá? E não só início ou final desses momentos. Então, o professor ele precisa estar constantemente envolvido e constantemente ouvindo e enxergando. Quando eu percebo que o aluno não está indo bem, já precisa de uma intervenção imediata para que ele supere as dificuldades e não intervenções depois de muito tempo. As crianças elas precisam ser atendidas por meio das realizações de atividades diferenciadas durante as aulas e que vá atingindo cada uma das crianças. Isso precisa ser visto como uma parte integrante da escolaridade, perceber essas diferenças e atuar sobre elas. Nós também podemos elaborar projetos que garantam horários de atendimento dos alunos que estão demonstrando um pouco mais de dificuldade. As autoras apontam para isso também e coloca, que é um território muito delicado, como os alunos se veem, como os alunos se sentem como estudantes, Então, o mau desempenho escolar pode ser fruto de diferentes circunstâncias ou razões, E essas razões, essas circunstâncias precisam ser consideradas. Por isso, as autoras dizem que há diferentes situações. O aluno pode ter dificuldade por não ter compreendido conceitualmente um determinado conteúdo. O aluno não avança porque tem procedimentos inadequados no movimento de ensino-aprendizagem. E também o mau desempenho pode ser resultado de baixa autoestima ou de uma atitude desfavorável em relação à própria aprendizagem, a forma como ele foi corrigido e vai, por aí adiante. Então, é necessário que o professor olhe para tudo isso. E elas também vão falar sobre o desenvolvimento profissional permanente. Esse nós nem precisamos ficar falando muito, porque elas vão falar sobre o quê? Que quando o professor trabalha com um modelo de aprendizagem construtivista e um modelo de ensino por resolução de problemas, o desenvolvimento profissional e a qualificação dos professores são muito importantes. Então, eles precisam ser capazes de criar ou adaptar boas situações de aprendizagem adequadas aos seus alunos. Por isso, só a formação inicial não dá conta. É necessário que ele tenha uma formação permanente, um grupo de estudo de reflexão, uma formação em serviço, porque só inicial não dá conta de todas essas outras pesquisas que vão surgindo. Para isso, o professor precisa ter consciência de que ele estuda sempre. A exigência atual, não só do professor, mas de todos os profissionais,
é esse trabalho constante de estudo, de pesquisa, de sempre se envolver nisso, se atualizar, né? Atualizar-se constantemente. Dois instrumentos são particularmente importantes para a formação continuada e a produção de um projeto educacional pela escola: a documentação da prática de sala de aula e a reflexão coletiva da equipe da escola em torno dela. Porque ele diz o quê? Que a própria capacitação em serviço, ela precisa também estar posta nos documentos da escola. Então, elas dizem, né, o que é importante. E a exigência de comunicar o processo de elaboração desse projeto educacional coletivo por escrito, pois essa, né, é a condição para que essa pedagogia produzida na prática pelos professores nas escolas ganhe corpo, assuma um caráter de projeto implementado coletivamente. Então, olha que legal, vem amarrando a questão da formação, né, do professor, a forma como ele atua em sala de aula, as coisas que ele também descobre e cria em sala de aula para fugir daquele ensino mecânico e sem criticidade nenhuma, aos documentos da própria escola. Então, de novo, a importância do registro, da documentação, que nós já vimos em vários outros livros. Gente, esse livro ficou denso. Tomara que vocês consigam ouvir tudo, ok? Daqui a pouco eu coloco outro livro.